Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma semana. Hoje é o último dia do mês de agosto. Que Deus venha abençoar esse dia, essa semana, esse mês que irá entrar amanhã, né? Então, boa semana, boa tarde. Deus abençoe a semana de vocês, o mês que está começando amanhã. Setembro é o mês da primavera, né? Então, que nós possamos estar confiantes que o Senhor realizará os desejos do nosso coração. Semana passada nós paramos em relato histórico e eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa e depois respondessem no caderno. A sessão Agora Eu Sei, como vocês sabem, sempre é um resumo daquilo que vocês estudaram. Então aqui fala o que é relato histórico. É um texto publicado em meios de comunicação, como revistas e sites, e que divulga um acontecimento histórico com informações sobre o tempo e o lugar da ocorrência dos fatos. Entre os textos de divulgação científica está a curiosidade, texto destinado em geral a divulgar informações da área científica em uma linguagem acessível ao público não especializado. O uso de pontuação expressiva, como ponto de exclamação, e da primeira pessoa do plural nós, ou ainda da expressão a gente, se o texto for mais informal, são alguns recursos para aproximar o leitor do texto e atrair sua atenção. Vocês viram também os pronomes possessivos, que indicam posse e podem acompanhar ou substituir um substantivo. Por exemplo, eles são meus, minhas, teus, tuas, seus, suas, nosso, nossa, vosso, vossas. O seu invento está sobre a mesa. O meu está na estante. Então, aqui nós temos o seu e o meu são pronomes. Na pontuação, existem várias funções que a vírgula pode exercer. Uma delas é separar ou destacar palavras ou expressões explicativas que esclarecem um termo anterior. Thomas Edison, vírgula, inventor de lâmpada elétrica, vírgula. O inventor da lâmpada elétrica está entre vírgula. Por quê? Porque está explicando quem foi o Thomas Edison. E ele criou diversos inventos. Advérbios e locuções adverbiais também vocês viram, são palavras ou expressões que indicam circunstâncias de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, entre outros, e que alterem o sentido de um verbo, advérbio ou adjetivo. Ontem, Heitor jogou muito bem. Advérbio de tempo, ontem. Advérbio de intensidade, muito. Bem, advérbio de modo. Então, isso aqui tudo já foi revisto, tanto no livro como em folha. Por isso que eu peço sempre para vocês não fazerem nada da folha antes que eu explique para vocês. Então, para hoje, o conteúdo será na página 24 do livro de português. E nós começamos uma nova unidade. Plante essa ideia. Como vocês sabem, todo início é troca de ideias, e essa troca de ideias, geralmente vocês têm que responder ela onde? No caderno. E observar o quê? A imagem. A natureza serve de inspiração para muitos poetas. Inspirando-se na imagem ao lado, escreva 4 palavras que expressam seus sentimentos em relação à natureza. O seu sentimento em relação à natureza, gente. O que você acha da natureza? Bela? Essencial? Então, é o seu sentimento sobre a natureza. Ela é pessoal. Compartilhe as palavras que você escolheu com os colegas, depois compare as escolhas feitas. Podemos fazer isso amanhã na nossa sala de bate-papo. Para você, qual é a importância das árvores? Exponha suas ideias para os colegas e professor. Essa parte aqui da página 24 não tem necessidade de responder no caderno, porque ela é oral. Então, hoje vocês façam e amanhã vocês respondem oralmente comigo na correção na sala do Mercedes. Poema. Vocês vão estudar sobre poemas agora. Foco na leitura. Poema. Leia o poema Jequitibá. Impedir o Jequitibá de subir às alturas não dá. Se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito a não ser admiração. O gigante da floresta não teme tempestade, e se aparecer, nem tufão. Atravessa os séculos com imponência, vitalidade e obstinação. O alto de sua copa é abrigo seguro para Pati, passarinho macaco, um animal aqui, outro ali.
e suas raízes imensas, imersas ao fundo, são as verdadeiras veias e artérias do mundo. Então, o que significa obstinação? Apego forte e excessivo às próprias ideias, persistência. Aqui vocês têm a palavra obstinação em negrito, destacada, sublinhada, e tem o significado aqui. Agora, vamos para a próxima página. Todo poema, ele aborda determinado assunto. Qual é o assunto desse poema? Qual é o título do poema? Que aspecto desse assunto é abordado? Ele está falando sobre a importância e imponência de quê? Quanto ao formato do poema, complete o quadro. Quantidade de estrofes. Cada parágrafo desse aqui é uma estrofe. Então, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai ter 6 estrofes e ele vai ter quantidade de versos, são as linhas. Aí você vai contar quantas linhas. Então, estrofes é a mesma coisa que parágrafo, linhas, versos são as linhas. E vocês vão responder na página seguinte. Isso que vocês já estudaram também. Escolha lápis de cores diferentes e pinte no poema as palavras que rimam. Cuidado, tá? Rima, todo mundo sabe distinguir o que é rima. Para cada grupo de palavras com sonoridade semelhante, escolha uma cor de lápis diferente. Então, as rimas do poema. Eu vou dar um exemplo aqui. Jequitibá, dá. Trovão, o que termina com ão? Tufão, o que termina com ão? Quati, o que termina com i? Fundo, o que termina com undo? É isso aí. O formato do poema está relacionado ao seu conteúdo? Explique sua resposta. Bom, aqui eu vou orientar vocês que vocês têm que perceber que é possível sim estabelecer uma comparação entre o formato dos versos e o tronco da árvore. Os versos eles são curtos, são poucas as palavras em cada verso, em cada linha. O número de estrofes são 6 também, não são muitas. E a quantidade de versos em cada estrofe, elas possibilitam vocês a perceberem a semelhança com os troncos altos de um jequitibá. Então, voltando aqui atrás, vocês olhem o quê? A imagem do jequitibá. Lógico que isso aqui é uma ilustração que ela é muito maior do que isso aqui, né? Continuando aqui, desculpa. Releia as 2 primeiras estrofes. Uma palavra com o mesmo sentido de roçar é o quê? Roçar é a mesma coisa que destruir, tocar ou cortar. Que outra palavra da segunda estrofe tem sentido parecido com o de roçar? Letra C. O que poderá ser feito se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão? Justifique sua resposta. Agora, releia a terceira estrofe. Você vai lá no poema reler a terceira estrofe. Que expressão é usada para se referir ao jequitibá? O jequitibá é o que da floresta? É uma sequência de atividades que vocês têm que ler e resolver com calma, tá bom? Número 7, letra A eu já falei. Página 27, letra B. É dito que o jequitibá não teme tempestade. Qual é a ação presente nesse verso? A ação de quê? Se ele não teme tempestade, a ação é de quê? Porque essa ação em geral atribuída às pessoas é associada à árvore. Aqui é importante vocês perceberem que ao se dizer que a árvore, entre vírgulas, não teme a tempestade, ela está reforçando a ideia de sua grandiosidade, porque ela é grande, então ela não teme a tempestade. 8. Releia agora a quarta e a quinta estrofes. Depois de ler, letra A, qual é o sentido de obstinação nesse poema? Ou seja, por que o jequitibá é obstinado? Eu vou orientar vocês a pesquisar no dicionário o que significa obstinação e verificar o sentido mais apropriado dessa palavra no poema. Então, a intenção aqui é que vocês percebam que, nesse caso, a obstinação ela vai se referir à resistência da árvore a situações adversas.
Letra B. Obstinação é uma qualidade comumente atribuída. A quem? As pessoas ou a natureza? O que vocês acham? De que os coatis, os passarinhos e os macacos estariam seguros? Essa atividade aqui é uma atividade de interferência, pois vocês precisam deduzir a resposta considerando o quê? O seu conhecimento do mundo, o que você leu lá no poema, de que os animais utilizam as árvores para se proteger de mudanças climáticas, por exemplo, tempestades, e também de outros animais. Releia, por fim, a última estrofe e observe essa comparação. Raízes do Jequitibá é igual a veias e artérias do mundo. Qual é a função das artérias e das veias do corpo humano? Se necessário, faça uma pesquisa antes de responder. Bom, eu vou explicar para vocês e vocês vão deduzir e vai responder. As veias e as artérias, elas têm a função de quê? De conduzir o sangue, que é responsável por distribuir nutrientes e outros elementos para o nosso corpo. Então, sem as veias e as artérias, nós não teríamos a função de conduzir o sangue responsável por distribuir os nutrientes e outros elementos para o nosso corpo. E aí, né, gente, seria impossível nós sobrevivermos. Letra B. Porque as raízes são comparadas a veias e artérias? Para deixar evidente a importância da árvore para a vida, flora e fauna do planeta, para dizer que as árvores sangram, ou seja, têm sentimentos, para convencer o leitor a não cortar as árvores, ou seja, para não desmatar a natureza. Continua na próxima página. É uma atividade bem extensa, então vocês vão gastar um tempo maior para fazer ela. Você já conhecia o Jequitibá? Se sim, compartilhe com os colegas e professor o que sabe sobre essa árvore. Se não, diga se o poema despertou sua curiosidade em conhecer essa árvore e explique sua resposta. Qual é a sua árvore preferida? Por quê? No espaço ao lado, que é esse aqui, você vai desenhar a sua árvore colorida bem bonita, bem colorida, que fala preferida e colorida, tá? Nós vamos entrar na primavera. Primavera é o quê? Mês das flores. Então, por favor, desenhe bem bonito e coloro. Linguagem poética. No poema, o poeta busca explorar o sentido dessas palavras. Por isso, é importante prestar atenção às escolhas feitas, pois nada é por acaso. Um dos recursos empregados é a utilização de figuras de linguagem, como a personificação e a metáfora. A personificação consiste em atribuir qualidades ou ações humanas a objetos ou animais. Como dizer que o Jequitibá é obstinado? Observe este outro exemplo. O que conversam os peixes no aquário a nadar? O que conversam os peixes no aquário a nadar? A metáfora, ela consiste em aproximar dois elementos, como comparar as raízes do Jequitibá com veias. E aí tem outro exemplo para vocês observarem. O silêncio é um rio de muitos barulhos. Então, isso daqui é uma metáfora. Boa aula para vocês.